pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar de dois capítulos correspondentes a esses dois livros. O primeiro livro corresponde ao segundo capítulo. O primeiro livro chama Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, tecendo fios do ensinar e do aprender. Nós temos 3 autores na produção desse livro: Nacarato, Carmen Passos e a Brenda, deixa eu ver aqui que tá pequeno, Brenda Mengali. O segundo livro a gente vai corresponde ao primeiro capítulo, Ler, Escrever e Resolver Problemas, da Kátia Stouck Smolly e da Maria Inês Diniz. Tá? Os dois vão conversar sobre ambiente de aprendizagem e sobre a comunicação na sala de aula. A comunicação sendo um fator extremamente importante nesse ambiente, nessa produção de sala de aula. Vamos começar com o capítulo 2 desse primeiro livro. Capítulo 2 desse primeiro livro, os autores vão trazer aspectos essenciais para a produção do conhecimento matemático. Um aspecto que ele traz como fundamental nessa produção é o ambiente de aprendizagem. Nesse ambiente de aprendizagem, ele tem alguns pilares e ele trata, por exemplo, o diálogo como um desses pilares e fortalecimento para esse ambiente de aprendizagem. Se pauta em 2 autores, um da educação matemática, chamado Olli Scovesmose, e o outro educador conhecido internacionalmente, que é o Paulo Freire. Nessa relação do diálogo, o ambiente na sala de aula ele tem que ser pautado num diálogo verdadeiro, num diálogo pautado no respeito. Vou trazer uma citação aqui de Paulo Freire que traz exatamente isso. Ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinha, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição com o qual rouba a palavra aos demais. Essa frase, essa citação, ela é muito relevante no campo da matemática, em que tem-se a premissa de que alguns poucos são detentores do saber matemático, do saber já constituído. E os demais nunca vão atingir isso. Isso é uma crença errônea e preconceituosa e que acaba por ferir os direitos de aprendizagem de cada criança. E isso é uma luta em que nós, professores, temos que tratar diariamente. Não somos detentores da verdade, apoiando em Paulo Freire, a gente aprende e ensina ao mesmo tempo. E aí faz a gente pensar na seguinte questão: estamos dando vozes e ouvidos, vozes aos nossos alunos e ouvidos? Ou, quando ouvimos o que eles têm a dizer, estamos simplesmente esperando a nossa vez de falar? Ou o que ele está trazendo é relevante para a sala de aula e para a sala de aula de matemática? Nesse sentido, e no fortalecimento dessa relação dialógica, o autor vai trazer um aspecto que é o compartilhamento de ideias e de saberes, que vem sido tratado pelo autor aqui através da comunicação. Esse compartilhamento de saberes pode ser através da linguagem oral, através da linguagem escrita, através da linguagem matemática, através de uma linguagem gestual. Ele reforça a ideia de que ensinar não é transmitir conhecimento, uma coisa que já está taxada, mas que no campo da matemática é muito importante. E também no campo da matemática, um outro lugar que vai contribuir para a produção de um ambiente de aprendizagem é minar a ideologia da certeza. É minar e colocar em questão essa binaridade de certo e de errado e dar lugar à discussão. Colocar o erro em matemática não como um lugar a ser perdi a palavra. Desastroso, não. É um lugar de conversa, um lugar de aprendizagem. Abominável era a palavra que eu queria dizer. E aí,
quando eu mino essa ideologia da certeza, eu tiro e abandono o lugar de um portador da verdade. Sendo assim, deixa eu passar aqui um pouquinho o slide. Nesse processo de comunicação, o autor vai dar uma ênfase na importância da leitura e da escrita nas aulas de matemática. Adotar esse lugar, ocupar essa dimensão, que às vezes é esquecida por produções de exercícios de memorização. O lugar de escrita nas aulas de matemática não é um lugar fácil, é um lugar que exige planejamento, que exige, como o próprio autor diz aqui, ó, escrever não é um processo tão simples, exige um trabalho persistente do professor. Essa prática, embora ser mais natural nas séries iniciais, em que o professor geralmente é polivalente, pois trabalha com todas as áreas. E aí ele vai dando continuidade a isso, e por trabalhar com todas as áreas, é que o professor dos anos iniciais e da educação infantil tem a ferramenta para trabalhar a leitura e a escrita ainda mais nas aulas de matemática, produzindo efetivamente um nomezinho que a gente vai trabalhar mais à frente, que é o letramento matemático dessas crianças, desses alunos. Nessa produção de escrita matemática e pensando e refletindo sobre os significados da forma escrita. Como é que matemática se escreve? O objetivo maior de uma escrita é a comunicação. Como é que o leitor vai receber aquilo que eu escrevo? Então, tá com isso em mente. A criança precisa saber qual é o objetivo daquela escrita, em qualquer lugar, mas nas aulas de matemática fundamentalmente. Então, assim, produções de textos em aulas de matemática, produções de relatório, de textos de opinião, descrição de estratégias utilizadas. Mas todo esse recurso, essa ferramenta, ela tem que ter uma coisinha que é fundamental, chamada de função. A que aquele registro escrito se destina? A quem? Então, o aluno, quando tiver produzindo textos nas aulas de matemática, a motivação o incentivo deve ocorrer para quem é aquilo. Então, o comportamento é diferente. Se é para uma escrita para um leitor já próximo, se é uma escrita para um leitor que desconhece um assunto. Então, isso vai fazer com que o aluno mobilize o interesse de estar registrando. Bem, nesse ambiente de aprendizagem, nessa produção de registro, a gente pode pensar também em alguns recursos de registro, como não só registros através de uma linguagem escrita, mas sim também através de registros que a gente chama de pictóricos. São desenhos, são imagens, isso ajuda no pensamento, na organização, não só através da escrita. E às vezes a gente trabalha esses registros com crianças que ainda não dominaram a escrita, a língua materna, e também não dominaram alguma linguagem matemática. Às vezes, o aluno ele é alfabetizado, mas a linguagem matemática para aquele assunto ainda não foi trabalhada. Então, recursos de desenho vão auxiliar nesse processo. No processo de escrita, eu posso ter tanto para os alunos, que é fundamental nas aulas de matemática, mas também pensar na perspectiva do registro do próprio professor, que pode ser em um registro de diário, de forma de narrativa. Esses registros podem vir e auxiliar numa resolução de problema. Enfim, a comunicação, vou só trazer aqui o último tópico aqui, para encerrar os pontos relevantes do primeiro livro e começar alguns pontos relevantes do segundo livro. A comunicação
que o professor vai adotar na sua sala de aula vai encorajar o aluno a se comunicar matematicamente, vai permitir que o professor possa entender o nível de dificuldade e possa explorar ou ampliar os pensamentos daquele aluno. E ele, através dessa escrita, também vai poder organizar e ampliar o seu pensamento. Com relação à utilização da escrita nas perspectivas da resolução de problema, o autor traz, finalizando aqui, eu não vou adentrar, mas ele traz, que é legal, 3 modos de pensar a resolução de problema. Pensar a resolução de problemas como uma meta, ele traz, que ocorre independente do conteúdo matemático, que é a perspectiva que o autor vai trabalhar. E é a perspectiva que a gente vai adotar aqui também, né? Que tem um objetivo, um problema, uma situação que não é simplesmente executar tarefas. Uma outra possibilidade de resolução de problema é que desenvolve determinada estratégia de procedimento. Não é esse o caso que a gente vai se afinar. E uma terceira que ele traz, que é a resolução de problema como habilidade básica. É a mais usual, ela acontece principalmente nos processos avaliativos, embora a própria compreensão do que é a habilidade básica não seja um consenso entre os educadores matemáticos. Nós vamos ficar na linha da resolução de problemas pautada como um objetivo a se desenvolver. Nesse campo, só voltando, o objetivo para ensinar matemática independe do conteúdo. Então, a questão, independente do qual conteúdo matemático eu vou adotar, a resolução de problemas vai ser algo que eu vou desenvolver, né, essa abordagem que eu vou utilizar na minha sala de aula. Então, como eu disse, essa perspectiva da resolução de problema também é trazida no segundo livro. E ela vai favorecer, com a ajuda, né, do envolvimento com uma comunicação efetiva, vai favorecer uma aprendizagem significativa. Recortei uma citação da segunda parte do segundo livro, justamente para reforçar esse nosso entendimento. Vejam só. Uma proposta de trabalho em matemática que vise a aprendizagem significativa deve encorajar a exploração de uma grande variedade de ideias matemáticas, não apenas numérica, mas também aquelas relativas à geometria, a medidas e a noções de estatística, de forma com que o aluno desenvolva com prazer e conservem uma curiosidade acerca da matemática, adquirindo diferentes formas de perceber a realidade. Nessa proposta, a criança descreve suas observações, justifica suas soluções ou os processos de solução e registra seus pensamentos. Então, essa citação sintetiza um pouco do que os autores trouxeram no primeiro livro e é o pontapé para o que os autores vão desenvolver no segundo livro. Um ambiente de aprendizagem matemático, ele deve ser pautado em um diálogo permanente, em que o aluno possa ser capaz de colocar os seus saberes, de colocar as suas observações, e que essas observações, esses saberes, podem ser utilizados como comunicação entre seus pares, entre os professores, que essa comunicação durante as aulas, ela tem uma abordagem, pode utilizar uma abordagem metodológica, como no caso da resolução de problemas, em que o sujeito é convidado a desempenhar e a desenvolver essas características de observação, de justificativa das suas soluções, e nesse ambiente de aprendizagem que o aluno é encorajado a comunicar o que aprendeu, a dialogar sobre os erros, a dialogar sobre as soluções, as diferentes ideias, vão favorecer para uma matemática que não é simplesmente do certo, do errado, que tem perspectiva. Uma matemática que ela é produzida em suas coletividades, uma matemática que é produzida em comunidades, e por isso ela admite
é uma matemática produzida na vida real. E aí ela vai admitir várias soluções e vários modos de perceber e entender a própria matemática e relação em que o sujeito vive. E assim como no primeiro livro, o segundo livro, vai trazer alguns pontos referente à oralidade, referente à escrita. Quanto à oralidade, ele descreve como uma oportunidade para que os alunos falem sobre o que está acontecendo, o que eles estão percebendo, que eles que eles produzam uma linguagem matemática a partir das suas experiências e a partir das experiências dos colegas. E aí eles vão confrontando com a necessidade de produção de uma linguagem matemática em que possa ser comunicada por todos naquele lugar e posteriormente num ambiente maior. Assim como foi falado, as representações pictóricas através de desenho nas aulas de matemática permitem que a criança possa se comunicar mais efetivamente com aquilo que ela está produzindo, com aquele fazer matemático. Ali ela vai organizar suas ideias, ela vai ter contato ao longo da escolaridade com o desenvolvimento, trazendo aquele desenho, aquele registro pictórico e ampliando talvez para uma escrita mais efetiva. Mas o recurso do desenho, ele é fundamental para essa organização, para esse explicar as coisas como as coisas estão acontecendo. Os registros podem ocorrer propostos pelo professor, podem ocorrer através de um jogo, após um jogo, até mesmo durante o jogo, e fornecem pistas para que os alunos, sobre a aprendizagem deles. Juntamente com as produções de registro e com a oralidade, que foram os dois pontos trabalhados pelos autores, a escrita vai ser mais um recurso que vai ajudar esse aluno nessa representação. Então, a escrita ela não está sozinha, ela tem duas outras dimensões que vai apoiar, que é a questão da oralidade e a questão da organização do desenho. A escrita vai ajudar também na reflexão, clareando as ideias, na organização do pensamento e vai agir, no caso, se a gente estiver em grupo, ele vai agir como um catalisador das discussões. A escrita deve ser utilizada com vários recursos e esse professor teria e tem a oportunidade de produzir diferentes formas, diferentes modelos de texto para que o aluno se identifique qual é a melhor maneira que ele gosta de fazer, qual a melhor maneira de escrita que lhe dá prazer, qual escrita que lhe traz contentamento. Então, diferentes portadores de textos vão permitir uma comunicação com diferentes interlocutores. Então, é importante também pensar nisso, né? Uma escrita que me atende, que eu goste, ela tem um direcionamento. Então, é importante que os alunos vivenciem diferentes recursos de escritas, né? Diferentes modelos de texto, e entenda que esses diferentes modelos de texto têm suas funções. E isso é fundamental. A finalidade, pensar para quê, né? Esse é um mobilizador importante. Os autores vão terminar essas considerações, que são só uma explanação inicial, falando do ambiente de aprendizagem, trazendo as considerações finais para a produção de um ambiente propício para a produção de significados matemáticos. Pensando na questão da linguagem oral, da linguagem escrita, diferentes formas de trabalho e abordagens serão admitidas e melhor atendidas. No caso, por exemplo, de uma necessidade de uma comunicação oral, grupos de roda favorecem esse trabalho. E é importante que se desenvolva esses grupos de roda. Trabalhos de ordem escrita serão mais favorecidos
o desenvolvimento de painéis de apresentações. Nesse desenvolvimento de painéis, nós podemos usar a comunicação pictórica ou a comunicação escrita. Então, eu espero ter fornecido alguns elementos de comparação entre os dois textos. Os dois textos se completam, eles levantam uma bandeira a respeito da aprendizagem matemática e do ambiente propício a essa produção de conhecimento matemático, propício ao fazer matemático. Eles, só sintetizando, trazem o diálogo e a comunicação como elementos fundantes nesse processo, né? E a comunicação nas suas diferentes dimensões, na comunicação oral, escrita e os processos de leitura, né? Enquanto escrita e leitura andando juntos aí, né? Apresentam a abordagem da resolução de problema como uma das maneiras que vai sustentar esse ambiente. Um beijo a todos, espero que tenham aproveitado essa discussão. Um abraço.